Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação, aula 5, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like e sem mais enrolação, bora pro vídeo! O curso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. O Decreto-Lei é o Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto, que veremos na aula de hoje. As diversas formas de licenças presentes nessas duas normas. Então, é isso que veremos na aula de hoje. Vocês agora têm mais uma forma para estudar para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio do nosso podcast do Legislação, aí do nosso curso completo e gratuito para o TJ do Rio de Janeiro. Já está disponível aí nas principais plataformas, né? Spotify, Google Podcast, entre outras. É só ir lá, procurar a legislação, baixar e escutar as aulas em podcast. Agora você pode escutar lá na academia, na caminhada, lá enquanto estiver fazendo as coisas de casa. Então já não tem desculpa para não estudar. Então, podcast do Legislação, estamos postando uma aula por dia, é só ir lá conferir. Vamos lá, começando a aula de hoje. Vamos ver as diversas formas de licença, né? Mas antes, vamos fazer uma distinção aqui entre afastamento e licença. Nós já vimos essa distinção em aulas passadas. Vamos lá. Afastamento. O servidor tem o direito de receber a sua remuneração e ter contado o tempo de serviço. O interesse aqui é da administração, diferentemente da licença, que o servidor pode ou não receber a remuneração. Aqui o interesse é particular, é do próprio servidor. Exemplos de afastamento. Afastamento para exercer cargo ou função de confiança é com vencimento. Por quê? Porque o interesse é da administração. Alguém vai pagar ou o órgão de origem dele ou o órgão de destino. Um dos dois vai pagar porque o interesse é da administração, é um afastamento. Diferentemente da licença, que aqui o servidor pode ou não receber a remuneração. Um exemplo, licença para trato de interesses particulares é sem vencimento. Diferentemente da licença para tratamento de saúde, aqui já é com vencimento. Então, muito cuidado aí com essa distinção entre afastamento e licenças. Afastamento, o interesse é da administração, ele vai receber. E licença, ele pode ou não receber, o interesse é particular. Agora vamos adentrar nas várias licenças aqui presentes nessas duas normas. Vamos lá. Licença à gestante. O que o decreto-lei vai nos trazer sobre a licença à gestante? Ela será com vencimentos e vantagens pelo prazo de 6 meses, 180 dias, né? Vai ser prorrogada no caso de aleitamento materno entre 30 e 90 dias, mediante a apresentação do laudo médico, podendo retroagir até 15 dias a partir da data do referido laudo, que está dizendo aí. Então, a princípio, a servidora ela vai se afastar na sua licença gestante, né, por 6 meses, 180 dias. Após isso, ela pode requerer a prorrogação no caso de aleitamento materno, entre 30 e 90 dias, mas para isso ela vai precisar de um atestado, um laudo médico. Ela vai lá, pede um atestado, o laudo, aí vai ser prorrogado entre 30 e 90 dias, podendo retroagir até 15 dias. Por exemplo, já terminou a licença gestante, mas ela pediu a prorrogação, no caso de aleitamento materno. Ela conseguiu o laudo, tipo uns 10 dias depois. Esses 10 dias, teoricamente, ela estaria recebendo falta, mas o decreto-lei fala que vai poder retroagir até 15 dias. Então, esse laudo que ela pegou 10 dias depois, ele retroage e vai ser prorrogação, vai ser tido como prorrogação. Ela não vai receber falta, é isso que está dizendo aí, podendo retroagir a sua prorrogação até 15 dias a partir da data do referido laudo. Então, licença gestante, 180 dias, 6 meses, podendo ser prorrogável no caso de aleitamento materno entre 30 e 90 dias, mediante laudo médico. Vamos lá.
A servidora pública em gozo de licença maternidade ou aleitamento materno será concedida a licença prêmio a que tiver direito imediatamente após o término das mesmas, mediante requerimento da servidora. Então, aqui, após terminar a sua licença gestante e a prorrogação do aleitamento materno, se ela tiver direito à licença prêmio não gozada ainda, ela vai poder requerer também a licença prêmio para tirar após a licença gestante e a sua prorrogação do aleitamento materno. Então ela vai poder ficar quase um ano, vai poder ficar um ano em casa, né? Digamos que ela pegue todos os máximos aí. Os 6 primeiros meses da licença gestante, a prorrogação de 90 dias, né? Que é o máximo lá, e mais os 3 meses da licença prêmio. Vai somar um montante de um ano. Ela vai poder passar um ano lá com seu filho recém-nascido, né? Então, aqui é uma boa licença lá para servidoras que pretendam ter filho no Rio de Janeiro. Vamos lá, continuando. No caso do recém-nascido pré-termo, será acrescida do número de semanas equivalente à diferença entre o nascimento a termo, 37 semanas, e a idade gestacional do recém-nascido devidamente comprovada. Aqui está falando do prematuro, né? Então, se você tiver um filho prematuramente, por meio do laudo médico, você vai lá ter a sua licença à gestante, né? Tem que ter o laudo lá falando que ele é prematuro. O decreto 2479 vai acrescentar o quê? Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Será concedida com vencimentos e vantagens integrais. Então, em regra, vai ser a partir do 8º mês de gestação. Para ser antes disso, se for prematuro no caso, aí você vai precisar de um laudo médico dizendo que o bebê nasceu prematuro. Então, é o que está falando aí, né? Salvo prescrição médica em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. No caso de prematuro ou no caso de você não poder mais trabalhar e tiver que antecipar essa sua licença. Aí vai ter que ter um laudo médico dizendo isso daí. Vamos lá. Prosseguindo com mais uma licença aqui. Licença para tratamento de saúde. Aqui é a saúde do servidor. Licença para tratamento de saúde será com vencimentos e vantagens integrais pelo prazo de 24 meses. Isso é o que diz o Decreto-Lei 220, com vencimentos e vantagens integrais pelo prazo máximo de 24 meses. Até 24 meses. Essa é a regra, hein? Vamos ver que tem uma exceção lá na frente. O Decreto 2479 vai acrescentar o quê? Essa licença para tratamento de saúde será concedida ou prorrogada por órgão médico oficial competente, que ele pode transferir ou delegar essa atribuição para outro órgão. Essa licença vai ser a pedido do servidor ou de ofício a critério da administração. Licença superior a 90 dias dependerá de inspeção por junta médica. Muito cuidado com isso. Porque tanto essa licença como a licença por motivo de doença pessoa da família, se superior a 90 dias, vai ter que ter uma junta médica dando esse laudo. Diferentemente de quando a licença for inferior a 90 dias. Aí vai ser por um médico, um único médico, pode ser por um único médico, né? Superior a 90 dias, por junta médica. Sempre que necessário, será realizada no local onde se encontrar o servidor. Se ele não puder se locomover, então o médico vai até lá. Sempre que o funcionário solicitar, caberá à chefia imediata promover a apresentação do funcionário à inspeção médica. Então, você pode solicitar que o seu chefe vá com você lá na inspeção médica. Então, é isso que está dizendo aí. Vamos lá, continuando. O funcionário não vai reassumir o exercício do cargo sem inspeção médica quando a licença concedida assim o tiver exigido. Realizada essa nova inspeção, o respectivo laudo ou atestado concluirá pelo quê? Pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, readaptação ou pela aposentadoria. O que está dizendo aí, professor? Digamos que tem uma licença que você goze, que diga que quando você voltar, você tem que fazer a inspeção médica. Então, você não vai poder retornar sem ter feito essa inspeção. Então, quando você voltar, você faz a inspeção e essa inspeção vai dizer o quê? Que você vai poder voltar ao serviço, se você está apto a voltar, ou que essa licença deve ser prorrogada porque você não está apto. Ela pode dizer também que você não tem mais condição de exercer aquela atribuição, aí você vai poder ser readaptado, ou se você não tiver condição alguma, você vai ser aposentado, né? Aposentadoria por invalidez. Tem um detalhe aí dessa aposentadoria. Junta médica poderá determinar como resultado da inspeção sua imediata aposentadoria. Então, no caso dessa aposentadoria aí, tem que ser uma junta médica atestando, mas tem que preencher todos esses requisitos aí.
ser considerado doente recuperável, no caso de doença grave, contagiosa ou não, que imponha cuidados permanentes, sendo obrigatória a inspeção por junta médica de no mínimo 3 médicos. Então, é o que está dizendo aí. Para essa aposentadoria aí por invalidez, tem que ser uma junta médica que tem que atestar todos esses requisitos aí, que o doente é irrecuperável, que a doença é grave, pode ser contagiosa ou não contagiosa, que imponha cuidados permanentes, e essa junta tem que ter no mínimo 3 médicos. É aquela doença bem grave, né? Que infelizmente o servidor não vai se recuperar. Então, ele não precisa esperar todo o processo, todos aqueles 24 meses para ser aposentado, né? Porque, em regra, você se afasta primeiro por 24 meses para depois ser aposentado. Aqui, nesse caso aqui, vai ser aposentado imediatamente. Vamos lá, continuando. O funcionário que se recusar à inspeção médica ficará impedido do exercício do seu cargo, até que se verifique a inspeção. Então, se você voltar de uma licença que diz que você tem que passar por inspeção médica e você não passar, se você se recusar, você não vai poder reassumir o seu cargo e você vai ficar levando falta, hein? Então, muito cuidado, vá para a inspeção médica. No curso da licença, poderá o funcionário requerer a inspeção médica caso julgue em condições de reassumir o exercício ou de ser aposentado. Então, o funcionário que estiver em licença, ele pode requerer uma nova inspeção, se ele já estiver bom, apto a reassumir o seu cargo, ou se ele não estiver mais em condições de assumir e pode requerer a aposentadoria, né? Aí ele vai passar lá por junta médica e vai atestar se ele está apto ou não a se aposentar, né? Então, vamos continuar aqui. Quando a licença para tratamento de saúde for concedida em decorrência de que acidente em serviço ou doença profissional, essa circunstância se fará expressamente consignada lá nos assentamentos individuais do servidor. Isso aqui é exceção à regra. Por quê? Qual é a regra, então? Será observado o devido sigilo sobre os respectivos laudos ou atestados. Por quê? Para evitar constrangimento do servidor. Então, digamos que você esteja com uma doença, mas você não quer que essa doença seja de conhecimento público. Aí, em regra, não é para constar lá no atestado ou laudo o nome da doença. Geralmente vai a CID, né? Só a numeração. Para quê? Para que os funcionários que mexam lá com os assentamentos individuais não fiquem cientes da sua doença, né? Então, isso aí não vai constar lá dos respectivos laudos ou atestados, salvo no caso de acidente de serviço ou doença profissional. Aí sim vai constar lá o motivo, o porquê do acidente de serviço e da doença profissional, vai estar constando lá no seu assentamento individual. O que é então acidente de serviço ou doença profissional? A que se deve atribuir como relação de efeito e causa as condições inerentes ao serviço ou fatos ocorridos nele. Então, é um acidente ou uma doença profissional decorrente do exercício do seu cargo, você adquiriu por estar trabalhando. Então, é isso que é acidente de serviço e doença profissional. Equipara-se acidente de serviço o ocorrido no deslocamento entre a residência e o trabalho, né, lá no percurso. Então, se você se acidentar no percurso para o trabalho, ida ou volta, então vai se equiparar acidente em serviço. Também se equipara a acidente de serviço o dano sofrido por agressão não provocada sofrida no desempenho do cargo ou da função, né? Então, isso aí também se equipara a acidente em serviço. A prova do acidente será feita em processo especial no prazo de 8 dias, prorrogável por igual período quando as circunstâncias o exigirem. Então, o acidente de serviço ou a doença profissional vai ser comprovada aí em um processo administrativo, no prazo de 8 dias, podendo ser prorrogado por igual período. A licença para tratamento de saúde será concedida sempre com vencimentos e vantagens integrais. A gente já viu isso, né? Então, vamos prosseguindo. Ao licenciado para tratamento de saúde em virtude de acidente de serviço ou doença profissional que deva ser deslocado de sua sede para qualquer ponto do território nacional por exigência do laudo médico, será concedido o quê? Transporte à conta dos cofres públicos, inclusive para um acompanhante. Então, digamos que você sofre um acidente de trabalho ou adquira uma doença profissional lá enquanto está trabalhando. Você vai passar lá pelo médico oficial e ele diz que o seu tratamento é um tratamento específico para a sua doença que você adquiriu lá, ou acidente. Aí você tem que se tratar, por exemplo, lá no Amazonas, porque não tem esse tratamento lá no Rio de Janeiro.
Então, você tem que se deslocar até o Amazonas, né? Então, quem vai custear isso aí é os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, para você e para um acompanhante, né? Então, as passagens, deslocamentos, despesas, tudo vai ser custeado pelo estado do Rio de Janeiro, tanto para você quanto para um acompanhante. É o que está dizendo aí. Então, passamos pela segunda licença, vamos para a próxima. Licença por motivo de doença em pessoa da família. O que o decreto 220 vai nos dizer sobre essa licença? Será concedida com vencimentos e vantagens integrais nos primeiros 12 meses e com 2/3 dos vencimentos e vantagens nos outros 12 meses. Então, essa licença vai ser até 24 meses. Os primeiros 12, vencimentos e vantagens integrais. Os segundos 12, 2/3 dos vencimentos e vantagens, hein? Muito cuidado aí com essa diferença. Que pegadinha de prova, hein? O funcionário poderá obter essa licença por motivo de doença em pessoa da família. Quem são as pessoas da família que você pode se licenciar para cuidar dessa pessoa? Ascendente, descendente, colateral, consanguíneo ou afim até o segundo grau. Cônjuge do qual não esteja separado legalmente ou pessoa que viva as suas expensas e conste no respectivo assento individual. Então, essas pessoas aí você pode se afastar quando elas tiverem doença, mas tem que cumprir esses dois requisitos aqui. Desde que se prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, né? Então você tem que cumprir esses dois requisitos. A sua assistência tem que ser indispensável e você não pode fazer ela simultaneamente com o exercício do seu cargo. Aí você vai poder se afastar para cuidar do seu familiar aí. Então, quem são os familiares? Ascendente, ascendente, colateral, consanguíneo afim, até o segundo grau. Ascendente, descendente, até o segundo grau. Cônjuge, que você não esteja separado, obviamente, e pessoa que viva as suas expensas, que conste lá no seu assentamento individual, hein? Muito cuidado aí. A pedido do funcionário, a licença vai ser concedida ou prorrogada. Então, é o próprio servidor que vai fazer o requerimento dessa licença aí. Se a licença for superior a 90 dias, dependerá de inspeção por junta médica. Nós já vimos isso, né? Sempre que for superior a 90 dias, vai precisar de inspeção por junta médica. Então, passamos por mais uma. Próxima, licença para o serviço militar. O que diz o Decreto-Lei 220 sobre essa licença? A licença para o serviço militar será na forma de legislação específica. Qual é essa legislação? O decreto 2479, né? Então, está aí. O decreto 2479 vai dizer o quê? Que a licença para serviço militar ou outro encargo de segurança nacional será pelo prazo que durar a sua incorporação ou a sua convocação, à vista do documento oficial que comprove que você está sendo incorporado ou convocado. Do vencimento, descontar-se-á a importância que o funcionário percebe na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. O que está falando aí? Você, quando for incorporado ou convocado, você vai receber uma remuneração lá no serviço militar. Essa remuneração vai ser descontada dos seus vencimentos e vantagens do cargo efetivo. Por quê? Porque senão você receberia 2 vezes, né? Então, o que você receber lá no serviço militar vai ser descontado aqui dos seus vencimentos e vantagens. Salvo se você optar por só receber do serviço militar, né? Você vai ter esse direito de opção. Ao funcionário que for desincorporado ou desconvocado, conceder-se-á prazo de 30 dias para que ele reassuma o exercício do cargo, sem a perda do vencimento. Então, quando você for desconvocado ou desincorporado, você vai ter 30 dias para reassumir o seu cargo. Aí você vai continuar recebendo nesses 30 dias. Depois disso aí, você vai receber falta. Será também concedida a licença ao funcionário oficial da reserva das Forças Armadas durante os estágios previstos pelos regulamentos militares. Quando o estágio for remunerado, terá o direito de opção. Então, se você é servidor oficial da reserva das Forças Armadas, né, durante os estágios previstos em lei, você vai lá para o estágio. Se esse estágio for remunerado, você terá o direito de opção. Se não for remunerado, você recebe seus vencimentos e vantagens normalmente. Continuando. Próxima licença. Licença para acompanhar o cônjuge. O que diz o Decreto-Lei 220 sobre a licença para acompanhar o cônjuge, né? Vai ser sem vencimento. Então, cuidado aí, hein? Essa licença para acompanhar o cônjuge sem vencimento. O cônjuge o quê? Que foi eleito para o Congresso Nacional. Isso segundo o Decreto-Lei 220.
ou mandado servir de ofício em outra localidade. Se ele for o quê? Se ele for militar, servidor público ou vínculo empregatício em empresa estadual ou particular. Então, se o seu cônjuge foi eleito para o Congresso Nacional ou mandado servir em outro canto, em outra localidade, você vai poder pedir essa licença para acompanhar o seu cônjuge, né? Aqui é para preservar a unidade familiar. Isso segundo o Decreto-Lei 220. O Decreto 2479 vai trazer outras coisas aqui, vai acrescentar outras coisas, né? Vamos lá. Então, a licença para acompanhar o cônjuge, segundo o Decreto 2479, vai ser para o cônjuge que for exercer mandato eletivo, né? Aqui está ampliando o conceito. Por quê? Porque o Decreto 220, o Decreto-Lei 220, ele restringia ao cônjuge que fosse eleito para o Congresso Nacional, ou que ele fosse eleito para senador, ou que ele fosse deputado federal, né? Então, só restringia esses dois cargos. O Decreto 2479 ampliou isso daí para o cônjuge que for exercer mandato eletivo, né? Prefeito, governador, deputado estadual, vereador. Então, ele está ampliando esse conceito. O Decreto 2479 também vai ampliar esse segundo aqui. Vai ser concedida a licença para acompanhar o cônjuge que for mandado servir ex officio em outro ponto do território nacional, estadual ou no exterior. Então está ampliando aqui também, né? Em outro ponto do território estadual, em outra parte lá dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, ou em outro estado do país, ou fora do país lá no exterior. Mandado servir ex officio, né? Pela administração. Se ele for militar, servidor público, aí ele vai ampliar aqui de novo, né? Da administração direta ou indireta dos três poderes, ou com vínculo empregatício em empresa pública estadual ou particular. Então, o Decreto 2479 está ampliando esses conceitos aqui dessa licença para acompanhar o cônjuge. Existindo órgão estadual no novo local de residência, o funcionário nele será lotado, se houver vaga. Mas, se não houver vaga, se for interesse da administração, vai ser concedida a permissão para ele trabalhar lá. Se for interesse da administração, no caso de não haver vaga. Se houver órgão estadual e tiver vaga lá para onde a pessoa foi, o cônjuge foi e a pessoa foi também, então ele vai trabalhar lá se houver vaga. Se não houver vaga, se for interesse da administração, ele vai ser autorizado a trabalhar sim. Então, essa licença para acompanhar o cônjuge, ela tem que ser renovada de 2 em 2 anos. Muito cuidado com isso. Ela não tem um prazo fixado nessas duas normas. Ela vai ter um prazo indefinido, mas ela tem que ser renovada de 2 em 2 anos. Antes de findar o prazo, você tem que ir lá e pedir a renovação. Fim da causa da licença, o funcionário deverá reassumir o exercício dentro de 30 dias, a partir dos quais a sua ausência será computada como falta ao trabalho. Então, por exemplo, no caso do seu cônjuge ser eleito deputado federal. Então, quando acabar o mandato e ele não foi reeleito, findou a causa, né? Então, você tem que retornar. Então, você terá 30 dias para reassumir o seu cargo. Depois disso, vai levar falta. O funcionário poderá reassumir o exercício a qualquer tempo, independente do regresso do cônjuge, não podendo renovar o pedido da licença, senão depois de 2 anos da data da reassunção, salvo se o cônjuge for transferido novamente. O que está dizendo aí? Por exemplo, seu cônjuge militar foi mandado servir de ofício pela administração lá no Amazonas, lá em Tabatinga. Então, você pede licença para acompanhar o seu cônjuge, mas chega lá, você não se adapta ao Amazonas muito quente, muito mosquito, tal, muito bicho, aí você pede para voltar. Então, a qualquer momento você pode pedir para voltar, independente do regresso do seu cônjuge. Só que se você voltar, se você pedir para voltar, você tem que ficar pelo menos 2 anos, não podendo renovar o pedido, senão depois de 2 anos de você reassumir o seu cargo. Se você voltou, pediu para voltar, beleza. Seu cônjuge continua lá, você pede para voltar, mas você vai ter que ficar 2 anos. Só depois desse prazo você vai poder pedir de novo essa licença para acompanhar o cônjuge. Salvo se o cônjuge for transferido novamente. Digamos que ele está lá, você pediu para voltar, você não se adaptou lá, mas seu cônjuge foi transferido de novo. Ele é militar, está sempre sendo transferido, né? Aí ele é transferido lá para o Rio Grande do Sul. Aí já é mais frio, você gosta mais. Como ele foi transferido novamente, aí você vai poder pedir essa licença novamente. Só nesse caso de ele ser transferido. Se ele não for transferido, se ele continuar lá, você tem que esperar 2 anos, né? Então, muito cuidado com isso. Próxima licença, licença
prêmio. Esse aqui é bem legal, né? Vai ser com vencimentos e vantagens integrais, segundo o Decreto-Lei 220. Pelo prazo de 3 meses, com vencimentos e vantagens do cargo efetivo, vantagens integrais, depois de cada quinquídio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual ou autárquico do Estado. Então, tanto no serviço da administração direta como da autarquia ou fundação pública, também está incluído aqui, não está no texto, mas está incluído também, né? Fundação pública ou autarquia fundacional, né? Também vai estar aqui. Então, você vai poder pedir, depois de cada 5 anos trabalhados, você vai ter direito a 3 meses de licença-prêmio, com vencimentos e vantagens integrais. São férias extras, né? Bem legal isso aqui. Suspender-se a contagem de tempo de serviço para efeito da licença-prêmio até o limite de 90 dias durante as licenças. Tratamento de saúde, motivo de doença e pessoa da família ou por motivo de afastamento do cônjuge. Após 90 dias, reinicia-se o período aquisitivo da licença-prêmio. O que está dizendo aí? Digamos que você tenha que se afastar por algumas desses motivos aqui. Ou tratamento de saúde, ou motivo de doença e pessoa da família, ou por afastamento do cônjuge, né? Você tem que se afastar por um desses motivos. Se o seu afastamento for até 90 dias, suspende-se o tempo do período aquisitivo para licença-prêmio. Ele fica paralisado. Então, quando você voltar dentro desses 90 dias, continua a correr o período aquisitivo da licença-prêmio lá do momento que foi suspenso. Continua, né? Se for maior que 90 dias, esse afastamento dessas licenças aqui, aí interrompe o período aquisitivo da licença-prêmio, começando a contar de novo. Então, até 90 dias, no caso dessas licenças aqui, suspende-se o período. Suspende, quando você voltar, dentro dos 90 dias, continua a contar. Se superior a 90 dias, aí interrompe, começa a contar do zero. Continuando, mais disposições aqui sobre licença-prêmio, segundo o Decreto 2479. Não será concedida a licença-prêmio se o funcionário no quinquídio correspondente fizer o quê? Sofreu pena de suspensão ou multa, faltou ao serviço, salvo falta abonada ou houver gozado por prazo superior a 90 dias daquelas licenças que nós acabamos de ver. Tratamento de saúde, motivo de doença e pessoa da família ou motivo de afastamento do cônjuge. Então, superior a 90 dias, ele não vai gozar a licença-prêmio. Por quê? Porque vai começar a contar de novo. Também se ele faltou ao serviço ou for suspenso ou houver sofrido uma pena de multa. Aí ele não vai gozar licença-prêmio. Por quê? A partir desses fatos, começa a contar de novo o período aquisitivo para licença-prêmio. Computar-se-á para a apuração do quinquídio o tempo de serviço prestado anteriormente em outro órgão estadual, desde que entre um e outro não haja interrupção do exercício. O que está falando aí? Digamos que você foi aprovado em outro concurso lá dentro do estado do Rio de Janeiro, para outro cargo. Então, você sai do seu cargo e vai para outro cargo dentro do estado do Rio de Janeiro. Você leva o seu período de tempo aquisitivo para licença-prêmio. É o que está falando aí. Computar-se-á para a apuração do quinquídio o tempo de exercício prestado anteriormente em outro cargo estadual, desde que não haja interrupção do exercício, né? Você saiu de um e foi para o outro lá dentro do estado do Rio de Janeiro. A servidora pública em gozo de licença maternidade ou aleitamento materno será concedida a licença-prêmio que tiver direito e imediatamente após o término das mesmas, mediante requerimento da servidora. Nós já vimos isso aí, né? Após a licença maternidade e aleitamento materno, a servidora ainda pode requerer a licença-prêmio que ela tiver direito. Aí vai ficar mais 3 meses lá com o seu neném. O direito à licença-prêmio não tem prazo para ser exercido. O funcionário investido em cargo de provimento em comissão ou função gratificada será licenciado com os vencimentos e vantagens do cargo que seja efetivo, do seu cargo efetivo. Essa é a regra. Então, se você tiver um cargo comissionado ou uma função gratificada, quando você se licenciar para licença-prêmio, você vai sair com os vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo. Não vai levar o valor do símbolo do cargo comissão ou da função gratificada. Essa é a regra. Qual é a exceção? Se você já estiver ocupando tanto o cargo comissionado ou a função gratificada por mais de 5 anos, aí você vai poder sim
ser licenciado na sua licença-prêmio com os vencimentos e vantagens também do cargo comissionado e da função gratificada. Essa é a exceção, hein? Se você exercer por mais de 5 anos, aí você vai se afastar também com o símbolo, senão vai ser com o valor do seu cargo efetivo. Essa é a regra. Vamos lá, continuando. Em caso de acumulação de cargos, a licença-prêmio será concedida em relação a cada um deles, simultânea ou separadamente, né? No caso de cargos acumuláveis. Aqui está falando dos cargos acumuláveis, né? Se você tiver mais de um cargo, desde que ele seja acumulável, você vai ter direito à licença-prêmio em relação aos 2 cargos. Ou simultaneamente, vai tirar junto, ou separadamente. A licença-prêmio poderá ser gozada integralmente ou ser parcelada em períodos de 1 mês ou 2 meses. Nesse caso, deve ser observado o intervalo obrigatório de 1 ano entre o término de um período e o início de outro. Então, aqui está dando opção para você gozar a sua licença-prêmio. Ou você goza integralmente de uma vez só, ou você pode parcelar em 3 períodos de 1 mês ou em períodos de 2 meses. 2 meses, depois um outro mês. Se você parcelar, tem que ter um intervalo de 1 ano entre um parcelamento e outro. Digamos que você quer dividir a sua licença-prêmio em 3 períodos de 1 mês. Então, você tira 1 mês, aí passa 1 ano, você tira mais 1 mês, passa mais 1 ano, você tira mais 1 mês. É isso que está falando aí. Tá vendo o X aí embaixo? Isso aí está desatualizado, né? E dizia o decreto 2479. Conte-se em dobro o tempo de licença-prêmio não gozada para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Mas isso aqui está desatualizado. Por quê? Porque o STF entende de outra forma. Está aí. É assegurado ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória em que? Em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da administração pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Então, se você não gozar a sua licença-prêmio e você se aposentar ou você entrar em disponibilidade, essa licença não vai ser mais contada em dobro, você vai receber em pecúnia, né? É isso que entende o STF. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Ou vocês podem baixar aqui o PDF na descrição do vídeo, hein? Todas as nossas aulas têm um PDF. Fica sempre no primeiro link na descrição do vídeo. Pronto, voltando. Licença para desempenho de mandato eletivo. Segundo o Decreto-Lei 220, ela vai ser sem vencimentos. O Decreto 2479 vai nos trazer algumas especificidades dessa licença. Vamos lá. A licença para desempenho de mandato eletivo, segundo o Decreto 2479, vai ser para mandato eletivo federal ou estadual, a partir da diplomação do eleito pela Justiça Eleitoral e perdurará pelo prazo do mandato. Então, a partir da diplomação até o fim do mandato, você vai ser licenciado por essa licença aqui para desempenho de mandato eletivo. Outros detalhes aqui. Se eleito para prefeito ou vice-prefeito, é facultada a opção. Ou você vai receber os vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo ou do mandato eletivo. Você vai poder optar. No caso de eleito para vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá os vencimentos e vantagens dos 2 cargos, né? Então, desde que haja compatibilidade. E se não existir compatibilidade? Tá vendo esse X aí? Tem alguma coisa desatualizada. O decreto 2479 falava o quê? Ficará afastado do exercício do seu cargo sem a percepção de vencimentos e vantagens. Só que a Constituição, ela diz um pouco diverso, né? Investido no cargo de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E no caso de não haver compatibilidade, que é o que está falando aí, é facultado ao vereador optar pela sua remuneração. Então, segundo a Constituição, se não houver compatibilidade, ele pode optar ou pelos vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo ou pelos subsídios lá do seu mandato de vereador. Diferentemente do que está falando aí. Por isso que tem um xizinho aí, está desatualizado. Então, vamos seguir o que nos diz a Constituição. Quando o funcionário exercer por nomeação mandato executivo federal, ficará desde a posse licenciado, sem vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo. O municipal ficará desde a posse licenciado, mas terá o direito de opção
pela remuneração do seu cargo efetivo. O que está falando aí? Aqui é aqueles cargos executivos por nomeação. Por exemplo, diretor de uma autarquia, aí ele vai ser nomeado. Se for federal, ficará desde a posse licenciado do seu cargo sem vencimentos e vantagem. Vai receber só o lado do mandato, né? Se municipal, aí ele vai ter o direito de opção. Mais uma licença aqui para trato de interesses particulares. Isso aqui não tem muito detalhe não. Vai ser só sem vencimentos. É isso que nos diz essas duas normas. Aqui nos diz o Decreto-Lei 220. O Decreto 2479 não fala nada dessa licença para trato de interesses particulares. Vai ser sem vencimentos. Vamos lá, mais uma aqui, segundo o Decreto-Lei 220. Licença para servidor da área de saúde. O servidor da área de saúde que for contratado por quem? Por empresa ou cooperativa que administre hospitais públicos terceirizados. Vai ser sem vencimento. Então, esse servidor, ele se afastou, servidor da área de saúde, por exemplo, um médico, ele se afastou do seu cargo efetivo para prestar serviço nessa empresa ou nessa cooperativa que está administrando um hospital público terceirizado. Ele se afasta sem vencimentos, pelo prazo de 5 anos, prorrogável uma única vez. Então, até 10 anos, né? 5 anos, prorrogável por uma única vez, o qual, esperado, o servidor deverá retornar imediatamente ao serviço público. Acabou, volta imediatamente. Será garantido a ele a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, se durante esse período de afastamento ele contribuir para o IPERJ, né, que é o Instituto de Previdência lá do estado do Rio de Janeiro, com base no valor da última remuneração corrigida mês a mês, né? Então ele tem que contribuir, aí vai ser contado esse tempo como de efetivo exercício, se ele contribuir. A extinção por qualquer motivo do seu contrato de trabalho com a empresa, né, que está administrando o hospital terceirizado, ou seu desligamento da cooperativa, importará o quê? Suspensão dessa licença, obrigando ele a fazer o quê? Tem que voltar imediatamente, salvo se ele conseguir transformar essa em outra licença. Por exemplo, ele pode pedir licença para trato de interesses particulares, um exemplo, né, uma opção. A extinção do contrato de trabalho deverá ser comunicada à Secretaria de Saúde no dia útil imediatamente posterior. Então, extinguiu o contrato dele de trabalho ou ele foi desligado da cooperativa, vai ter que ser informado à Secretaria de Saúde no dia útil posterior. Agora, vamos ver uns detalhes aqui sobre as diversas licenças. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. Em regra, então, licenças até 24 meses. Não pode passar disso aí, em regra. Exceções, salvo nos casos de licença para acompanhar o cônjuge, no caso de licença para serviço militar ou no caso de licença para exercício de mandato eletivo. Aí vai poder ser superior a 24 meses. Excetua-se também a licença para tratamento de saúde quando o funcionário for considerado recuperável a juízo da junta médica. O que está dizendo aí? Em regra, o servidor vai ser licenciado por até 24 meses, né? Também no caso de licença para tratamento de saúde. Depois disso, se ele não tiver condição de assumir o cargo, ele é aposentado. Mas, se ele for considerado recuperável por junta médica, a junta médica achar que ele pode ainda se recuperar, essa licença de 24 meses poderá ser estendida. Vamos aqui. Nas licenças dependentes de inspeção médica, expirado o prazo de 24 meses, o funcionário será submetido a nova inspeção, que concluirá pelo quê? Pela volta ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria, se julgado definitivamente inválido para o serviço. Então, bateu os 24 meses, ele vai passar por inspeção médica, que vai concluir pelo quê? Ou pela volta, se ele estiver apto, pela readaptação, se ele está apto para voltar, mas não para fazer o que ele fazia. Ele vai ser readaptado. Se ele não tiver mais nenhuma condição de trabalhar, vai ser aposentado definitivamente. Aposentadoria por invalidez. As licenças para tratamento de saúde por motivo de doença pessoa da família ou repouso à gestante será concedida pelo órgão médico oficial competente ou outro órgão que ele delegar ou transferir essa competência. O funcionário ou pessoa de sua família que estiver absolutamente impossibilitado de locomover-se
e não havendo na localidade qualquer órgão médico oficial competente, poderá ser admitido laudo expedido por órgão médico de outra entidade pública. Se também não tiver, vai ser admitido o quê? Atestado passado por médico particular com firma reconhecida. Então, o que está falando aí? Digamos que você está absolutamente impossibilitado de locomover-se e lá onde você mora, ali pelas suas redondezas, não tenha qualquer órgão médico oficial competente que vá lá e mande um médico, uma junta médica lá onde você está para poder fazer o laudo. Aí vai ser admitido o quê? Poderá ser admitido laudo de outro médico de outra entidade pública. Se também não tiver, aí vai ser admitido laudo de médico particular, desde que seja com firma reconhecida. Nesses dois casos, o laudo atestado deverá ser encaminhado ao órgão médico competente. Para quê? Para que ele vá homologar, né? Para que ele possa homologar esse laudo de outra entidade pública ou do médico particular, né? Então, o órgão médico competente do Estado vai homologar esse atestado ou esse laudo. No prazo máximo de 3 dias, esse laudo deve ser apresentado no prazo máximo de 3 dias, contados da primeira falta ao serviço. E essa homologação, depois de homologado ou não, será sempre publicada. Então, é o que está dizendo aí. Em caso de dúvida razoável, será facultada ao órgão competente exigir nova inspeção por outro médico ou por junta médica oficial. Se ele vê esse laudo, mas não ficar satisfeito, se ele tiver dúvida ainda, ele vai poder exigir nova inspeção por outro médico ou por junta médica oficial. E no caso de não homologação do laudo do atestado, como é que vai ser isso daí? O funcionário será obrigado a reassumir o exercício do cargo. Quando? Qual prazo? Dentro de 3 dias da publicação do despacho denegatório, sendo considerado como de efetivo exercício os dias que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo. Digamos que naquele caso que nós vimos ali de laudo particular, né, de atestado ou laudo particular, você apresentou lá para o órgão médico oficial competente, para que ele homologasse, né? Então, digamos que se apresentou hoje, aí demorou 30 dias para ele analisar. Digamos que lá no final dos 30 dias ele não homologue, né? Não ficou convencido, não homologou. Então, esse período de 30 dias, teoricamente você levaria falta, mas você não vai levar falta. Por quê? Porque você não pode ser penalizado pela morosidade do serviço público. Então, como a culpa foi do serviço público que demorou 30 dias para analisar o seu laudo, então você não vai ser penalizado por isso. Agora você vai ter que assumir a sua função pública no prazo de 3 dias da publicação do despacho denegatório, do despacho que denegar lá o seu laudo ou atestado. Em 3 dias para reassumir contados da publicação dele. Vamos lá. Se a não homologação decorrer de falsa afirmativa por parte do médico atestante, os dias de ausência do funcionário serão tidos como falta, sujeitos um e outro a processo administrativo disciplinar, que apurará e definirá as responsabilidades. Então, se não homologou porque vocês mentiram, falsearam lá, você e o médico, então esses dias aí vão ser faltas. E você e o médico, se ele for servidor público, vão responder um PAD. Então, é isso que vai acontecer no caso de falsa afirmativa por parte do médico atestante. Faltas para você e os dois respondem a um PAD. No caso de um médico atestante não esteja vinculado ao serviço do Estado, né, para fins disciplinares, o Estado vai fazer o quê? Vai comunicar ao Ministério Público e ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina, que aí o Conselho Regional e o Ministério Público vão tomar as medidas cabíveis com relação a esse médico particular. Se da inspeção ficar constatado simulação do funcionário, mais uma vez, falta o serviço e vai ser comunicado ao órgão de pessoal que vai tomar as providências cabíveis, né? Provavelmente vai responder um PAD. Vamos lá, prorrogação da licença. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes do fim do prazo da licença, que vai poder ser deferido ou indeferido. Se for indeferido, contar-se-á como de licença o período correspondente entre a data do término da licença e a publicação oficial do despacho de indeferimento.
É parecido com o que acabamos de ver, né? Digamos que você já esteja gozando lá de uma licença para acompanhar o cônjuge. Ela não tem que ser renovada de 2 em 2 anos? Então, no último dia faltando para encerrar essa licença, você pede a prorrogação. Aí digamos que o serviço público demore mais 30 dias para analisar essa prorrogação, né? Se deferido, beleza, prorroga por mais 2 anos, por exemplo. Agora, se for indeferido, teoricamente você levaria 29 dias de falta, né? Mas você não pode ser penalizado por conta da morosidade aí da administração pública, né? Pela falta de competência da administração, que não teve competência para analisar o seu pedido durante os 30 dias. Então, esse período vai ser contado como prorrogação da licença, né? Entre a data do término da licença e a publicação do despacho denegatório, se for indeferido. Se for deferido, beleza, né? Vai continuar lá em licença. A licença concedida dentro de 60 dias, contado do término da anterior, será a critério médico considerada como sua prorrogação. Então, a licença dentro de 60 dias do término da outra, o médico vai poder dizer que é prorrogação, no caso se for a mesma coisa. Quem vai dizer isso é o médico, hein? O tempo necessário à inspeção médica será considerado de licença, né? Então, digamos que você requereu licença, o órgão marcou que você deva comparecer ao órgão médico oficial daqui a 10 dias. Então, esse período aqui que você está aguardando para comparecer ao órgão médico oficial para ser inspecionado vai ser considerado como licença. Então, é isso que está dizendo aí. O tempo necessário à inspeção médica será considerado como licença. Vamos lá, pessoal, está acabando. Ao funcionário provido em cargo ou comissão ou designado para a função gratificada, não será concedidas licenças para serviço militar, para acompanhar o cônjuge ou para mandato eletivo e licença-prêmio. Então, essas licenças aqui não vão ser concedidas no caso ao funcionário que esteja provido em cargo ou comissão ou designado para a função de confiança. Porque não tem lógica, né? Você se afastar desses casos e ainda continuar recebendo o cargo comissionado ou a função gratificada. Então, não serão concedidas. Tem uma ressalva aqui no caso da licença-prêmio. Em regra, quando você se afasta para a licença-prêmio e for provido em cargo comissionado ou função gratificada, você vai para a licença-prêmio com os vencimentos e vantagens do seu cargo efetivo. Não leva o valor do símbolo do cargo comissionado ou da função gratificada. Vai ser com os valores do seu cargo efetivo. Salvo se você já estiver nele por mais de 5 anos. Aí sim você leva também o valor do símbolo. Essa é a exceção. Em regra, é com os vencimentos e vantagens do cargo efetivo. Mais de 5 anos no cargo ou na função, aí você vai ser licenciado para a licença-prêmio com os vencimentos e vantagens do cargo comissionado ou da função gratificada. Com o símbolo, né? Do cargo comissionado ou da função gratificada. Aos providos em substituição não será concedida licença alguma. A licença superior a 90 dias para tratamento de saúde ou por motivo de doença e pessoa da família dependerá de inspeção por junta médica. A gente já viu isso 2 vezes aqui nessa aula, hein? Os estagiários não gozarão licença nenhuma. Na ocorrência de qualquer fato ou circunstância tipificadora de qualquer licença, importará o quê? Imediato afastamento do estágio e eliminação do respectivo concurso de estágio. Então, estagiário, licença nenhuma. Se ocorrer algum fato que tipifique alguma licença, então, imediato afastamento e eliminação do concurso de estágio. E no caso de ele sofrer acidente de serviço, doença profissional ou internação compulsória para tratamento psiquiátrico, o que vai acontecer? A mesma coisa. A eliminação do concurso não prejudicará a percepção da sua retribuição, que se fará até o órgão médico oficial competente declarar o seu pleno restabelecimento. O que vai acontecer, então, nesses casos aqui de acidente de serviço, doença profissional ou internação compulsória para tratamento psiquiátrico, no caso do estagiário? Ele também vai ser afastado do estágio e eliminado do concurso, mas ele vai continuar recebendo a sua bolsa lá do estágio, até que ele fique bom, até o seu pleno restabelecimento, é o que diz o decreto 2479. O tratamento correrá integralmente por conta dos cofres do estado do Rio de Janeiro, até que ele fique bom.
E acabamos a aula de hoje. Muito detalhe, aula um pouco extensa, mas nada que vai nos pegar no dia da prova. Vamos estar preparados, só nos atentar aos detalhes, né? O foco nos detalhes. Essa vai ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. Então, vamos focar nos detalhes. Então, pessoal, se você gostou da aula, assine o canal, ative as notificações, deixe o like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Lembrando que mais dicas vocês podem encontrar lá no Instagram, @legislação. Aqui na descrição do vídeo estará o PDF com os slides dessa aula aqui. Lembrando que agora temos o podcast, hein? Você pode escutar aonde estiver. Então, é só ir lá, baixar Spotify, Google Podcast, entre outros. Só procurar lá, Legislação. Então, pessoal, fico por aqui. Até a próxima aula, até amanhã, 8 da noite, aula de exercício. Amanhã e depois, aulas de exercício sobre esse conteúdo aqui. Vamos fixar o conteúdo aprendido aqui e detonar o CESP lá no dia da prova. Fico por aqui, até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.